Oi, gente, tudo bem? Essa daqui é a nossa linda aula sobre verossimilhança. E, bom, antes de começar a nossa aula oficialmente, eu queria explicar o que esses livros estão fazendo aqui. É porque após a gravação desse vídeo aqui no YouTube, eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram. Então, depois de você assistir esse vídeo aqui, você vai lá. Eu vou estar falando sobre algumas ideias de leitura para sua quarentena, tá bom? Então, ele vai estar lá no GTV, bonitinho, para você ver que tá tudo certo, ok? Bom, vamos oficialmente começar. Verossimilhança. O que é ser verossímil? O que é verossimilhança? Como eu falei na aula passada, nós temos a ideia da narrativa e nós temos o enredo. O enredo, ele precisa de verossimilhança e eu só dei uma passada muito rápida falando que é sobre a coerência. É sobre a coerência dentro desse enredo, porque é necessário para que você entenda. Então, o que é? Bom, vamos pensar que existe verossimilhança interna e verossimilhança externa. Vou explicar a externa primeiro. Bom, a externa, ela é, por exemplo, você está lendo um livro que se passa no Rio de Janeiro. E você reconhece parte do Rio, sabe? Você tem uma realidade que realmente se trata da vida real, né? E que você consegue reconhecer traços dessa realidade ali dentro daquele livro. A interna é uma ideia, não realidade no sentido real, o nosso mundo real, mas o mundo criado naquele enredo, naquela história. Então, assim, você tem, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter, ele é compatível com a nossa realidade? Não. Mas, dentro ali daquele contexto, o que acontece ali faz sentido, porque é a história criada. Ainda vendo a ideia de Harry Potter, vamos pegar, por exemplo, Professor Snape. Professor Snape, quando conheceu Harry Potter, ele não olha para a cicatriz dele, já que era o que todo mundo olhava, então fica uma ideia um pouco estranha. Mas lá no final, a gente vai entender que ele ter olhado para os olhos dele, já que ele olhou para os olhos e não para a cicatriz, tinha um motivo, que era porque ele tinha se apaixonado pela mãe do Harry e lembrou dos olhos dela, enfim. Então, foi explicado, foi foi verossímil quando ele fez isso, porque foi como se fosse um ciclo. Você teve uma ideia que faz sentido ali. Mesmo que ela não tenha sido explicada naquele momento, depois ela foi. E tudo se junta e fica lindo. Então, você não pode ter furos. É uma coisa que às vezes nós como leitores, e não como escritores, mas como leitores, temos muita atenção para reparar sobre isso e a gente não sabemos o nome. Então, por exemplo, você está vendo uma novela. E aí você tem um casal. A esposa desconfia que o marido traiu. E sabe com quem traiu. Porque ela desconfia e você sabe quem é. E aí esse marido vai encontrar essa pessoa. E ele sai primeiro. Só quem chega primeiro é essa esposa. Isso seria um furo, porque já que ele saiu primeiro, ele deveria chegar primeiro que ela. Mas enfim, esses furos, eles podem acontecer, eles não são bons de acontecer, mas eles podem. Mas eles acabam tirando um pouco de nexo dessa história. Então você fica uma coisa um pouco mais perdida. Então, a verossimilhança é a ideia de respeitar a lógica que você impôs de antemão em um enredo. É simplesmente isso. Não exatamente tem que ser para o nosso mundo real, mas para a realidade que foi criada ali. Outro exemplo é uma série que tá tendo agora no Netflix, que é eu acho que é Nunca. É uma série adolescente aí, e o narrador, né, ele conta a história de uma menina e tal. E aí, esse narrador, ele é um tenista famoso e tal, e tipo, não faz muito sentido quando você começa ali a história. Mas logo depois ele explica que o pai dessa menina achava ela parecida com ele. Enfim, não vou contar muito porque a série tá aí agora. Harry Potter eu falei porque provavelmente você já viu. Bom, eu espero que você tenha visto. Então, é isso. A ideia básica da verossimilhança é essa. É realmente traçar uma lógica, ser coerente com aquilo que você criou. Seja na realidade mundo real, ou seja, na realidade criada naquele universo. Bom, e o que é inverossímil? Bom, é a ideia de causa e efeito que não dá certo.
é quando você tem essa questão do furo. Aí você tá sendo inverossímil. Você quebra a lógica. Você criou uma coisa e você quebrou totalmente a lógica daquilo ali. Então, isso é ser inverossímil. É não fazer nenhum sentido. Não ter nenhuma coerência, ok? Porque uma história ela pode ser confusa, mas ela pode ter tudo que seja descoberto naquele final. Então, por exemplo, você pega, sei lá, Avenida Brasil. Aquela novela que fez muito sucesso, então. Aquela novela, ela tinha muitas coisas em aberto. E aí, no final, você entende tudo. Aquela história era confusa, mas ela não é inverossímil, porque ela tem um ciclo, ela tem um contexto, ela tem uma coerência ali. Então, basicamente, a nossa aula foi essa, gente. Muito obrigada por assistir. Essa aula que foi uma aula muito rapidinha, que era só para explicar aquela ideia do enredo que a gente estava falando. E é isso. Muitos beijos. Vai lá pro Instagram e...